Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, e nós estamos aqui dando continuidade então para a série da Divina Comédia. Nós que estamos na parte primeira da Divina Comédia, que é o Inferno, e vamos dar continuidade então nos cantos. Hoje nós adentramos o canto 21 e presas, né? Aparecem algumas figuras bem cabulosas aqui e Dante tem até que se esconder. E aqui trazem, nesse canto, uma mensagem referente ao pecado da corrupção, ou da baratagem, né? Como eles costumavam dizer, e o seu castigo, né? Então, como sempre, se você está gostando dessa série, se está gostando desse conteúdo, de tudo isso que você está recebendo aqui, sobre a Divina Comédia, sobre Dante, sobre os cantos, que você possa então curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho, porque o novo canto, o vídeo sobre o novo canto, sobre, né, a continuidade então dessa série, quando chegar aqui no canal, quando for postado, você será notificado, então você saberá e poderá assistir. E também curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, você vai dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante, é interessante, é bom, e ele vai recomendar para outras pessoas que têm interesse nesse assunto também. Então dá essa super força no canal, e eu também fico sabendo se você está gostando, não está gostando, né, desse projeto aqui que eu estou realizando, ok? Como sempre, eu vou fazer a introdução, que é a contextualização do que Dante vai viver nesse canto, a introdução, e depois eu venho com a chave de leitura, com o simbolismo, o significado, aquilo que está escondido nas entrelinhas, que realmente só saindo do poema ali, pesquisando para que a gente entenda, segundo os pesquisadores e estudiosos de Dante e da Divina Comédia, e também para entender melhor aquilo que Dante quer expressar nos seus poemas e na sua obra, né, de uma forma ampla e verdadeira, aquilo que ele queria realmente passar de mensagem, de moral, de lição, referente a cada canto, referente a cada personagem, cada história e a sua obra, ok? Então vamos lá pro canto? Eu faço essa introdução um pouco longa, porque às vezes as pessoas caem de paraquedas logo aqui, e nós estamos então no canto 21º, então a pessoa que cai aqui, meu Deus, o que está acontecendo? O que é esse vídeo? Então, para realmente que cada vídeo faça a mesma introdução, para contextualizar todo mundo, para caso as pessoas que estão chegando aqui agora e acabam chegando e caindo aqui pela primeira vez, logo nessa altura do campeonato, entenda o que está sendo feito e o que está acontecendo, ok? Então, canto 21. Diz assim, ó. No 5º compartimento são punidos os trapaceiros que negociaram os cargos públicos ou roubaram aos seus amos. Eles estão mergulhados em piche fervendo. Os dois poetas presenciam a tortura de um trapaceiro luquense de Luca, por obra de um demônio. Virgílio domina os demônios que queriam avançar contra eles. Virgílio e Dante, escoltados por um bando de demônios, tomam o caminho ao longo do aterro. E aqui começa então o canto 21 do Inferno. Nós estamos no 8º círculo. O 8º círculo tem 10 subcírculos, ou seja, o 8º círculo é referente ao pecado da fraude, só que ele é subdividido em 10 compartimentos, em 10 valas, né? Valas. Uma mais baixa que a outra, né? Tipo como se fosse um funil, vai afunilando. Aqui, então, eles adentram no 5º subcírculo, na 5ª vala dentro do círculo 8º, que é o círculo dos fraudulentos. E aqui estão os fraudulentos por corrupção, ou os barateiros. O que é esses corruptos? O que é o pecado deles? Eles negociavam cargos públicos com outras pessoas em busca de interesse, né? Em prol dos seus próprios interesses. Ou seja, vendiam cargos, a ação de dar, bem na verdade, alguma coisa, na espera de receber alguma coisa em troca. Ou seja, fazer alguma coisa, mas recebendo favor também, né? Pensando em receber o favor também.
Aqui então estão os políticos, mas também os juízes. Exemplo, juízes que recebiam propina por causa do julgamento e ele ser a favor de um ali de uma forma errada, né? Ou seja, comprando ali a soltura do réu e assim por diante, ou para que determinada pessoa vencesse o processo, né? Então, nesse sentido, aceitavam então a propina, então recebiam para dar, né? Ou davam esperando receber. Eu acho que aqui tanto um quanto o outro, né? Podem estar aqui nesse círculo condenado nesse sentido. E também estamos aqui os políticos, né? Que aí negociavam os cargos públicos, negociavam. Por isso que só a defenderam, ajudaram os interesses daqueles que de alguma forma trocava favores com eles. Ou seja, só favorecia, ajudava os interesses daqueles que de alguma forma também os ajudaria. Ou tirando proveito de algum favor ou que seria vantajoso para eles e assim por diante. Essa é a corrupção aqui desse círculo, quer dizer, nessa vala, e eles são punidos sendo jogados num rio de piche fervendo. Por que do piche? Que nem os simoníacos para a igreja, ou seja, se utilizando de uma coisa boa, que é as coisas de Deus, para tirar proveito, né, e para se beneficiar. Aqui também os políticos, esses juízes, ou seja, esses corruptos, eles estão se apropriando de coisas boas que era para o bem, que era para o bem, na verdade, o bem de muitos, de todos. Eles estão se apropriando e estão usando de forma errada, né, em busca somente dos seus próprios interesses, né, em busca somente dos seus interesses. Né, não ajudando como deveria ajudar, utilizando o poder que tem, então, só em favor de si mesmo e em seu benefício próprio. E como normalmente as suas negociações eram feitas sempre às escuras, sempre às surdinas, né, porque era uma coisa legal, uma coisa errada, o que acontecia? O que acontece aqui, então? Eles são jogados nesse rio de piche fervendo. Mais do que isso, tem os demônios. Diz assim o canto, né? O canto propriamente dito, diz que eles estão entrando nessa vala e Dante olha para trás assustado, vê um demônio terrível, feroz, né? E ele tá com as asas abertas, ou seja, está voando e vem em direção deles. Ele pensa até que vai pegá-lo. Aí ele pega uma alma e joga de um corrupto lá dentro, né? E o corrupto aqui diz, aqui tá na introdução, né? Que o demônio joga, né, na tortura um trapaceiro luquense, ou seja, da cidade de Luca. Era um famoso lá, trapaceiro e corrupto da época, né? Ele não diz o nome, ele fala ancião. Ancião, na época de Florença, eram chamados assim os juízes, então provavelmente era um juiz corrupto. Os juízes, os magistrados, né? Então eles chamavam de anciãos por causa do cargo que exerciam, né? O status que tinham. Então acho que é considerado anciões. Então o demônio chega e lança um ancião de Luquense ali dentro daquele piche para ser castigado. Quando o Luquense cai lá naquele piche, não só aquele piche fervente é o castigo dele, mas também como os demônios, eles submergem e começam a cutucar ele com aqueles tridentes, né, com estacas, fazendo ele afundar cada vez mais naquele piche fervendo. Então esse é o sofrimento, além do piche, né, fervente, também os demônios. Então Virgílio pede para Dante se esconder um pouquinho, porque a violência daqueles demônios ferozes está muito grande e ele tem medo de que ele não consiga nem explicar para eles o que está acontecendo e por que Dante está ali e eles causem algum mal para Dante. Então ele fala, se esconde que eu vou falar com eles, vai lá e fala com eles. Fala com o chefe lá, Malacoda, o nome do demônio é Malacoda. E explica para ele, fala, ó, você sabe, né, você crê que se alguém tem a permissão de atravessar isso aqui fora daquilo que é o seu castigo para o seu pecado, é realmente uma autorização, uma ordem divina. Então é assim que está acontecendo comigo. Eu estou aqui por ordem divina,
trazendo e levando esse homem que precisa atravessar e tudo mais. Eu preciso que você convença também os demônios que não avancem nele e assim por diante. E então, diante da vontade divina, esse Malacoda então entende e deixa então Virgílio e Dante passar. Mais do que isso, ele fala, a ponte aqui dessa vala para outra vala aqui está quebrada, vocês vão ter que ir pela beirada, né, dessa vala e vão ter que achar uma outra ponte que tem aqui. Então, para que não aconteça nada de errado com vocês, eu vou pedir para outros demônios conduzir vocês. E é isso que os demônios fazem. Ele pega lá 10 demônios, né? Eles dizem que Dante coloca especificamente aqui o nome desse lugar aqui, Malebranche, que é como se fosse uma legião de demônios. E esses demônios vão na frente, meio que escoltando eles, para que eles atravessem então essa vala para até chegar à próxima vala, que é o destino deles. E eles vão fazendo caretas horríveis e colocando a língua para fora, fazendo barulhos com a boca. E tem até uma passagem interessante aqui, né? A forma como Dante coloca, mas a gente imagina como que né? Diz que um demônio coloca a língua entre os dentes para fazer um barulho para o Malaboda, né? E o Malaboda, então, com 1 ânus, responde fazendo um som de trombeta. Então, a gente mais ou menos imagina o que eles estão fazendo ali, como que eles estão se comunicando, né? Uma coisa nojenta, mas que Dante coloca nesses termos que fica menos nojento, mas que a gente entende o que ele está querendo dizer. É interessante essa colocação de Dante, achei bem curioso, né? E nojento. E fora isso, eles vão falando o nome de outros que estão ali e tudo mais, né? Então, esse é o pecado da 5ª vala do 8º círculo dos fraudulentos, né? Que são os corruptos ou os barateiros, que negociavam de acordo com seus cargos de poder, negociavam ou estavam ali em busca apenas de cuidar dos interesses daqueles que poderiam, então, oferecer para ele algum favor ou algum benefício, ou seja, pensando só no benefício, só em si mesmo, só no benefício próprio. Que os corruptos, que são os políticos, né? E os juízes, né? Os juízes recebendo propina, quanto os políticos também negociando cargos, né? E assim por diante. Ok? Então aqui nós temos um assunto bem interessante, né? Que os corruptos, aqueles que estão lá, né? Eles estão lá colocados num cargo de confiança, onde as pessoas esperam uma coisa boa deles, que eles trabalhem em favor do bem, mas muito pelo contrário, eles usam da confiança daquele povo, da confiança que colocam ali neles, no cargos que eles vão exercer, e fazem só coisa errada, né? Então vendem-se e vendem ali todo o bem que eles podiam fazer, né? Eles deixam de fazer porque buscam só os seus benefícios próprios, né? Então aí a corrupção, né, que está infiltrada no mundo desde muito tempo. É uma reflexão. E aqui está o castigo deles, né? Então são castigados. E são castigados lá nos castigos mais graves, né? No círculo mais graves, que são os últimos círculos, onde os pecados são feitos com consciência, né? E são castigados de forma mais terrível. Aqui tem os demônios e tem o piche fervente, né? O piche na sua escuridão, né? A água escura ali, lembrando de que dos acordos que eles faziam na escura, né? No escuro ali, escondido, né? Interessante essa colocação também. Então esse foi o canto 21. Daqui pra frente, até o 34, vai ser mais ou menos isso, né? Um canto por cada subcírculo, por cada círculo e seu subcírculo, vai explicar o pecado em si e o castigo, tirando uma moral de tudo isso, né? Ou seja, se não tivessem utilizado o poder que foi lhes dado, confiado, né, numa coisa ruim, não estariam sofrendo, né? Mas como utilizaram, né, fraude aqui, os fraudulentos, vamos dizer assim, fraudulentos, ou seja, que fizeram,
né, praticaram ações conscientes, né, até às vezes premeditaram, calcularam, né, coisas assim, para benefício próprio, né, vendendo, recebendo propina e deixando de cuidar daqueles que tinham confiado neles, né, que tinham colocado eles nesses postos, quem sabe, nestes lugares de poder, no intuito de ajudar realmente, fazer a diferença, fazer o bem. Eles acabam fazendo o mal pensando só em si mesmo. Então, uma reflexão aqui, ok? E o castigo é esse, ok? Então, eu fico por aqui. Fiquem com Deus, beijo no coração e até o próximo canto.